Senhoras deputadas e senhores deputados, retomamos a sessão na ordem do dia. Votação da redação final, PL 520/2023, de origem da mesa diretora. Dispõe sobre a elaboração e implantação do Plano Integrado para a Gestão da Cidadania e Paz nas Escolas, PLIM, em todas as unidades educativas de todos os níveis e modalidades localizadas no Estado de Santa Catarina. Votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação da redação final, PL 088/2024. Autor, deputado Sérgio Guimarães. Declara de utilidade pública o grupo Cambirela 143/SC, de Palhoça. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final da matéria. Votação da redação final, PL 16/2025. Autor, deputado Júlio Garcia. Altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar. Então, deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Tem a palavra para a declaração de voto o deputado Gessé Lopes. Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu sei que foi aprovado nessa mensagem de veto, mas eu não posso deixar de parabenizar o governador por essa atitude. Na oportunidade que isso foi aprovado aqui, eu votei contra, mas eu quero mostrar para vocês aquilo que o governador vetou. Foi feito um PL para tornar o Instituto Humaniza Santa Catarina como um instituto de militante esquerdista, como se fosse como é que se diz? Uma utilidade pública. Utilidade pública. E olha o que se trata sobre, o que eles tratam lá sobre as principais atividades no Humaniza Santa Catarina. Exibição do documentário Anauê, pauta debate sobre intolerância em Santa Catarina. Documentário para chamar Santa Catarina de nazista e de racista. Ato público nacional em desagravo à vereadora Maria Tereza Capra, aquela cidadã vereadora lá de São Miguel do Oeste, que foi caçada por chamar os manifestantes lá de nazismo. Frente Democrática contra o nazifascismo, isso deve ter sido lá no diretório do PT, uma manifestação contra eles mesmos. Outra atividade, entrega de manifesto ao ministro Flávio Dino, manifesto contra a extrema violência em Santa Catarina. Foram fazer uma manifestação contra o estado mais seguro do Brasil, para um ministro que, quando foi governo, entregou o estado do Maranhão para o crime organizado. É o estado mais perigoso do Brasil. Pedido de cassação da deputada Júlia Zanata do PL, por exibir foto com um fuzil na mão. Mas os anistiados, seus amigos partidários, que nos anos 70 roubaram, assaltaram, mataram a mão armada, aí tá ok. Denúncia ao Ministério Público sobre racismo, criticando a abordagem policial, que fez uma abordagem em grupo de pessoas que estavam fumando maconha, e aí só porque abordou um negro, denunciaram o policial como racista no Ministério Público. Essa é a atividade, né, que queriam tornar aqui essa Humaniza Brasil algo de utilidade pública. Outra atividade, entrega de manifesto ao ministro Silvio Almeida, o taradão da Esplanada. Quem não lembra? Denúncia contra o FOP, dizendo que são paramilitar. Pelo amor de Deus, é um grupo de pessoas que faz um trabalho tipo escoteiro nos finais de semana para a criançada nas escolas, didático, que cobra dos alunos atividade escolar, desempenho, nota, faz um trabalho extremamente legal que eu acompanho aqui. Fizeram denúncia como se fosse algo paramilitar. Que atividade, né? Estão sem trabalho. Fim do genocídio em Gaza. Fizeram lá uma ação, né? Mas os sequestros, as execuções, os assassinatos contra os judeus
aí está tudo certo, para Humaniza Santa Catarina, né? E depois reclamam do nazismo. Então é isso aqui que o governador vetou, esse lixo de instituição, sei lá o que é isso aqui. Então parabéns, governador, pela atitude e conta comigo. O deputado Gessé Lopes encaminhou a votação que ainda não estava em discussão. Havíamos votado apenas a redação final de projetos. Agora sim, discussão e votação em turno único. Mensagem de veto de número 889/2025. Origem governamental, veto ao projeto de lei 267/2024, que declara de utilidade pública o Instituto Movimento Humaniza SC e altera o anexo único que consolida os atos normativos que concede título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. O parecer da CCJ é pela manutenção do veto. Relator, deputado Pepe Colasso. Agora sim, a matéria está em discussão, tem a palavra para discutir. Deputada Ana Campanholo. Senhor presidente, senhores deputados, apenas a título de entendermos mais didaticamente o que estava para acontecer com a concessão dessa titularidade de utilidade pública a essa associação. No mês de março, agora no início, o Estadão publicou um escândalo de comunicação e de recursos que aconteceu no Brasil em nível nacional. Todos aqui conhecem um portal de notícias de esquerda chamado Mídia Ninja. Pois bem, a Mídia Ninja, que tem 7 milhões de seguidores e arroga para si uma certa neutralidade com relação aos recursos públicos, que diz que não recebe recursos públicos, que diz que existe para combater os ataques à democracia. Pois bem, o Mídia Ninja foi descoberto e divulgado pelo Estadão, recebeu aproximadamente 4 milhões de reais por recursos públicos, de emendas ou de leis de incentivo, através de seus cofundadores. Olha como eles fazem isso. Uma mídia de esquerda que serve para falar mal da direita, recebendo dinheiro público. Como é que eles fazem isso? Os mesmos fundadores do Mídia Ninja, Carla Martins e Thales Lopes, fundaram também ONGs e institutos. Uma dessas ONGs se chama Associação Coletivo Cultural. Olha, é um nome neutro, é um nome inofensivo. Pois bem, esta ONG se inscreve para receber recurso público, porque tem utilidade pública para receber dinheiro público, e os mesmos Carla e Thales, os mesmos que fundaram Mídia Ninja, que fundaram a organização, fazem parte também dos conselhos que decidem para onde vai o dinheiro. Eles são militantes profissionais. Então, estão lá na Funarte e outros conselhos e decidem, então, quais projetos culturais vão receber o dinheiro nosso, do nosso imposto. Resultado disso é que a Carla e o Thales, criando a Associação Coletivo Cultural com utilidade pública, recebe recurso público de emendas e depois coloca esse dinheiro na Mídia Ninja, abastece a Mídia Ninja. Quando você olha ali qual a função, qual a atribuição dessa ONG, Associação Coletivo Cultural, que foi criada em 2012, está escrito lá no seu estatuto, na sua fundação, oferecer base jurídica e institucional para os projetos da Mídia Ninja. Ou seja, senhores deputados, uma instituição que recebeu utilidade pública da boa vontade dos deputados serve como aparato para o dinheiro chegar na mão de um braço de um partido político. O que estava acontecendo, estava para acontecer dentro da Assembleia Legislativa nessa ocasião, era a mesma coisa. Todos nós, quando vemos um projeto de utilidade pública, nós confiamos na boa vontade dos nossos colegas, nós pensamos, tudo bem, é só mais uma utilidade pública, uma associação de vôlei. Eu mesma, senhores, já protocolei diversos projetos, os senhores devem ter acompanhado, por exemplo, o Casarão de Cultura de Itaiópolis, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Nova Trento, o Museu Histórico e o Arquivo Público de Itajaí, foram utilidades públicas que eu pedi aos senhores a confiança, os senhores votaram por unanimidade e hoje podem receber recursos públicos. Pois bem, uma colega nossa, uma deputada nossa, infelizmente, abusou dessa confiança e trouxe para essa casa um projeto de lei que transformaria o Humaniza, um grupo militante, em uma instituição apta a receber dinheiro dos contribuintes. O pagador de impostos de Santa Catarina ia mandar ver o seu dinheiro parar na mão de uma ONG militante que fala mal do próprio catarinense. Eu cheguei a fazer uma coletânea aqui, senhor presidente, das coisas que essa Humaniza já publicou.
Por exemplo, o Humaniza publicou em 11 de agosto de 2023, Um Só Povo, Um Só Reich, dizendo que Santa Catarina é um Reich alemão nazista. Nós íamos autorizar isso se o governador não vetasse. Também publicou o perfil dos golpistas de 8 de janeiro, para os senhores terem uma ideia, quando o governador pensou em enviar a Defensoria Pública para defender os catarinenses que estavam sendo investigados, é um direito que todos têm, o direito de defesa. O Humaniza foi contra. Deveriam mudar o nome desse instituto de Humaniza para Desumaniza, porque quem é adversário político não é considerado um ser humano. Olha só, a publicação de 5 de fevereiro desse ano, governadorzinho, chamando o governador de nazista, de fascista reiteradamente. 3 de maio de 2023, alguém sabe dizer se o governador Jorginho ainda está em Brasília? Tropa de choque fascista pretende se reunir para apoiar o presidente, chamando o governador do nosso estado de fascista. Essa era a instituição que ia receber o nosso aval, se o governador não vetasse, para receber dinheiro público para falar mal de nós. Ia receber dinheiro público para falar mal dos senhores do MDB, do PSD, do PP. Mais um exemplo, senhor presidente, eu tenho mais 1 minuto? Mais 5 minutos. Obrigada. Nem tenho tanto assim de mal para falar também. 5 minutos, obrigada. 8 de fevereiro, não apenas olha o que o Humaniza publica. Lembre-se que no dia 6 de janeiro de 2023, 2 dias antes da tentativa de golpe, uma reunião de extrema-direita aconteceu na LESC. Ou seja, no dia 8 de fevereiro, o Humaniza, com esse processo tramitando, olha a ousadia deles, o governador podia vetar a qualquer momento, eles não têm medo, dizendo que a Assembleia Legislativa foi palco de reuniões golpistas e antidemocráticas. E se nós não prestássemos atenção com o alerta do governador ao vetar essa concessão de utilidade pública, nós estaríamos participando desse esquema de esquerda. 4 de março, o governo Bolsonaro facilitou a vida de bandidos perigosos ao flexibilizar a compra de armas, dizendo que quem atira CAC é criminoso. Disneylander armamentista, políticos influentes e CACs, muita gente violenta em Joinville. Olha, eu poderia listar aqui e cansar os senhores, mas só um exemplo para concluir isso. Esse Instituto Humaniza faz campanha direta contra a deputada Júlia Zanata, deputada federal, pediu a cassação do mandato dela, fez um abaixo-assinado pela cassação. É para isso que nós reconhecemos a utilidade pública de uma associação ou de uma instituição? Para fazer joguete político? Para servir de braço de instituição satélite para partido político de esquerda? Então, senhores, a partir de hoje não podemos mais ter a mesma boa vontade em simplesmente votar por unanimidade quando a esquerda propõe uma utilidade pública. É preciso ter atenção, porque eu não quero que o meu estado de Santa Catarina seja a próxima manchete do Estadão com esse tipo de recurso sendo desviado dessa maneira. Muito obrigada, senhor presidente. Encerrada a discussão, tem a palavra para discutir o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, além do que foi dito aqui pelos deputados, só queria registrar que um dos motivos do veto também foi a ausência de documentação. Na verificação da estrutura do governo com relação às exigências necessárias para receber o título de utilidade pública, infelizmente faltaram documentos essenciais, o que não foi observado aqui nas comissões. Em razão disso, peço aos colegas que acompanhem o veto. Encerrada a discussão, a presidência esclarece que o veto foi oposto pelo senhor governador em função de que a associação que pretendia a declaração de utilidade pública não cumpriu o interstício de 1 ano de funcionamento para que pudesse ter essa declaração aprovada pela Assembleia Legislativa. Em votação, a votação é no painel, voto nominal. Deputado que vota sim, mantém o veto governamental. Votando não, rejeita o veto. O painel está aberto.
Consulto se todos os senhores deputados exerceram o direito de voto. Deputado Volney Weber. Está encerrada a votação, colhemos o resultado. 23 votos sim, 2 votos não, nenhuma abstenção, está mantido o veto. Discussão e votação em turno único. PL 272/2024, deputada Ana Campanholo. Declara de utilidade pública a Associação Educacional e Esportiva Além das 4 Linhas de Brusque. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permanecem como se encontra aprovado. Discussão e votação, turno único. PL 423/2024, autor deputado Altair Silva. Denomina Adélio Marques o trecho da rodovia estadual SC 163 entre os municípios de Iporã do Oeste e Itapiranga e altera o anexo 2 da Lei 16.720. Pareceres favoráveis das comissões em discussão. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Altair Silva. Muito obrigado, presidente Júlio. O Adélio Marques foi prefeito da cidade de Iporã do Oeste, um grande prefeito, realizou muitas ações em prol do município. Infelizmente, partiu de uma forma inesperada que nenhum de nós desejaríamos, mas evidentemente que deixou marcas profundas pelo trabalho, pelo legado, pela sua família, um homem dedicado e que construiu grandes obras e ações que estão na memória de todo cidadão de Iporã do Oeste. E a forma que nós encontramos de eternizar o nome do Adelmo foi exatamente através do projeto de lei, denominando na via SC163 entre os municípios de Iporã do Oeste e Itapiranga o nome de Adélio Marques, essa rodovia. Portanto, eu agradeço por essa matéria chegar aqui em plenário e peço o voto para todos os membros aqui sobre o tema. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovada a matéria. Pedidos de informação, de número 067, deputado Gessé Lopes é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da arrecadação proveniente de atos do Departamento de Trânsito do Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 68, deputado Neudi Sareta, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das habilitações pendentes no Ministério da Saúde e nas unidades de saúde do Estado. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 69, deputado Neudi Sareta é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da desapropriação de terrenos para a realização da obra de pavimentação da rodovia SC 467 entre os municípios de Ouro e Jaborá. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 70, deputado Mário Mota é o autor. Solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do procedimento de blefaroplastia de caráter não funcional realizado pelo Sistema Único de Saúde de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 71, deputado Marcos da Rosa. Solicita ao secretário de Estado da Agricultura e Pecuária informações acerca do programa SC Mais Pesca. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 72, deputado Antídio Lunelli. Solicita ao secretário da Infraestrutura e Mobilidade Urbana informações acerca da falta de iluminação na SC 418, na região da Serra Dona Francisca. Discussão, votação, aprovado. Moções de número 52 e 53, deputado Gessé Lopes e deputado Maurício Peixer. Manifestam a diversos policiais militares aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 54, deputado Marcos Vieira. Manifestando ao governador do Estado apelo para que empreenda esforços na reativação da Biblioteca de Artes e Cultura. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 55, deputado Marcos Vieira é o autor. Manifesta ao governador do Estado de Santa Catarina e ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
Apelo para que empreenda esforços para a pavimentação da rodovia SC 284, que liga Correia Pinto a Palmeira. Discussão, votação, aprovada. A presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento da Casa, as seguintes indicações de números: 183 a 212. Comunica ainda que foram deferidos, também conforme o regimento, os seguintes requerimentos de números: 667, 668, 682 e 686 a 721. Encerrada a ordem do dia, explicações pessoais. Inscritos para falar, deputado Ivan Nats, deputada Ana Campanholo e deputado Vicente Caropreso. Tem a palavra deputado Ivan Nats. Ainda pela ordem, eu queria comunicar a Vossa Excelência que chegará à casa aqui nos próximos dias projeto de lei de iniciativa do governador Jorginho Melo, que vai conceder cerca de 4.000 gratificações a servidores públicos estaduais. Nós enfrentamos um grande problema dentro da administração pública, que é o deslocamento de servidores de uma secretaria para outra, secretarias que oferecem gratificação e secretarias que não oferecem gratificação. E os servidores, eles se locomovem com mais facilidade para as secretarias que oferecem as gratificações. Isso faz com que algumas secretarias fiquem desabastecidas de servidores. Em razão disso, um respeitado projeto de gestão está chegando a essa casa, de iniciativa do governador Jorginho Melo, para poder corrigir esse equívoco, e o governo deve distribuir entre os servidores de carreira cerca de 4.000 gratificações, equilibrar a força de trabalho dos servidores públicos catarinenses, presidente. Vossa Excelência usou a palavra pela ordem. Deseja usar em explicações pessoais? Tem a palavra deputado Ivan Nats em explicações pessoais por até 10 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores presidentes, queria falar a respeito do debate que teve na audiência pública aqui na Assembleia Legislativa com relação aos moradores de rua. Outros deputados já utilizaram a tribuna para falar isso hoje, mas eu queria fazer uma contribuição, primeiro pelo aspecto da legalidade. A gente observa algumas câmaras de vereadores tentando legislar sobre o tema que diz respeito a moradores de rua. A via extremamente estreita das câmaras de vereadores para legislar um tema tão complexo esbarra, obviamente, na inconstitucionalidade. As câmaras de vereadores não têm competência legislativa para legislar qualquer tema que trata da questão do combate à drogadição e também aos moradores de rua. Nós também enfrentamos os desafios jurídicos. O primeiro deles é a decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe leis, organizações sociais, o Estado, de fazer o recolhimento do morador de rua. O Supremo Tribunal Federal tem dito que isso não pode ser feito, ou seja, não se pode retirar uma pessoa que vive na rua. E o segundo item é que também pelo Supremo Tribunal Federal está instituído que consumir droga no país não é crime. Consumir droga, portar droga para uso pessoal não é crime. Então, pelo viés da drogadição, pelo viés do tráfico, pelo viés da legislação, pelo viés social, nós temos um grande desafio de resolver essa questão dos moradores de rua no país. E é importante observar que a opção pelo morador de rua não é um caso exclusivo do Brasil, não é um caso exclusivo de Santa Catarina. Mundialmente se amplia os moradores de rua. Na Europa, os moradores de rua ocupam esses espaços públicos por questão de migração, por questão de falta de moradia, por questões de política pública. Nos Estados Unidos,
o grande índice de morador de rua se dá por uma opção que tem nascido nos Estados Unidos, de que as pessoas estão optando em morar nos seus veículos, morar em residências coletivas e não ter um lugar fixo para morar. As pessoas estão optando em morar no carro, no próprio carro, diante da dificuldade financeira e social que no país dos Estados Unidos, da América do Norte, se encontra também as dificuldades. Mas no Brasil, os números indicam que o morador de rua, ele se divide em 3 categorias específicas. A primeira categoria é o dependente químico. O dependente químico que deixou a sua família, que deixou o seu lar, que optou morar na rua por uma questão de convivência social. Ele não é mais aceito na sociedade por ordem do consumo de droga. A outra categoria de moradores de rua tem envolvimento com o alcoolismo. O alcoolismo tem uma parcela significativa daqueles que decidiram morar na rua e que foram abandonados ou rejeitados pela sua família ou porque fizeram essa opção por si. Uma outra categoria é a categoria psiquiátrica, de pessoas que estão na rua por problema psiquiátrico. Não são nem drogados, não são nem viciados em álcool, também não tem problema com a família, mas psicologicamente estão perturbados e optaram morar na rua. Então, no combate à drogadição, a gente tem esses desafios. Consumir droga não é crime, portar quantidade pequena de droga para consumo próprio também não é crime. Então, os estados vivem essa dicotomia, deputado Lunelli, de não ter ação, de não ter estrutura. O estado de Santa Catarina, ele oferece a oportunidade para qualquer pessoa que queira fazer o tratamento em casas de recuperação. Aqui tem vaga, aqui tem espaço e aqui tem estrutura para fazer o tratamento. Mas o grande desafio qual é? Fazer com que a pessoa fique nessas casas de recuperação. Elas são recolhidas, ficam 2, 3 dias e voltam para a rua novamente. Então não é um tema fácil, não vai ser resolvido com discurso, não vai ser resolvido com cacetete, não vai ser resolvido sem uma política pública estadual firme no combate à drogadição e no amparo a essas pessoas. Mas o que eu queria dizer para vocês? Quando a gente nasce, quando o sujeito nasce, ele ganha uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é um contrato que a pessoa faz com a sociedade. A partir da hora que o cartório expede a certidão de nascimento, o sujeito estabeleceu um contrato social. Norberto Bobbio escreve isso com muita clareza no livro Contrato Social, no Contrato Social. O que é o contrato social? Quando você nasce, você declara automaticamente que aceita as regras da sociedade. Você aceita as regras da sociedade. Então, quais são as regras básicas da sociedade? A família, o respeito à propriedade, o respeito ao trabalho, o respeito à vida social, o respeito ao outro. Todas essas regras de convivência que nós estamos acostumados a frequentar no nosso dia a dia. Quando você nasce, você estabelece com a sociedade um contrato de convivência social. O que essas pessoas que vivem na rua fazem para estabelecer esse contrato social? Qual é a função social dessas pessoas? O que elas contribuem para a formação da sociedade e para o contrato social que elas estabeleceram lá no nascimento? Na natureza, todo ser vivo trabalha para se alimentar. Todo ser vivo, de uma célula, uma minhoca, um passarinho, um leão, todo ser vivo, uma cobra,
o ser humano, todo ser vivo trabalha para se alimentar. Todo. Essa é a regra do contrato social, o trabalho e o alimento. Quando eu venho aqui para a Assembleia Legislativa, eu passo ali na Marquise, ali, onde é o Banco do Brasil, em volta da Matriz, 8 horas da manhã, eles estão indo dormir. Eles estão indo dormir. E a mãe, o pai, o trabalhador está indo trabalhar. Está indo trabalhar. O pai, a mãe, o trabalhador, a trabalhadora, está indo cumprir o seu contrato social, aquilo que ele estabeleceu com a sociedade. Trabalho e alimento. Ele trabalha e ele é alimentado pela força do seu trabalho. Aí tem um grupo de pessoas que, quando amanhece o dia, vai dormir debaixo da marquise, não trabalha e é alimentado. É alimentado. É alimentado por ONG, é alimentado pelo Estado, é alimentado por quem dá esmola. Ele é alimentado sem trabalhar. Ele é alimentado por Bolsa Família, por programa social. E enquanto tiver alimento sem trabalho, a regra do pacto social está quebrada. Então, a solução do enfrentamento do morador de rua, da drogadição, de todo esse problema social que o Brasil enfrenta, porque aqui tem emprego, aqui tem moradia. Os imigrantes vêm lá da África, vêm da América Central, vêm do Caribe, vêm de Cuba. Estão todos trabalhando, morando em casa, vivendo com as suas famílias. Não tem criança, não tem morador de rua, não tem família morando na rua. Pai de família que ganha pouco, mas mesmo assim aluga um lugar para morar com a sua família. Então quem vive na rua e é alimentado por qualquer forma, não cumpre o pacto social. E se não cumpre o pacto social, não pode ser alimentado. Não pode ser alimentado. Só o trabalho justifica a alimentação. Então, na minha concepção, enquanto essas pessoas forem alimentadas sem o trabalho, sem a contraprestação do trabalho, os números seguirão aumentando. Tem que romper o alimento. Ainda em explicações pessoais, deputado Sargento Lima. Senhores deputados, muito boa tarde. Vou abordar no início aqui o mesmo tema do meu antecessor, do eminente deputado Ivan Nats, para fazer uma constatação sobre a questão dos moradores de rua. É bem curta, até porque o meu assunto era outro, mas não posso deixar de falar. De boas intenções está ladrilhado o caminho que conduz ao inferno. De boas intenções é feito o caminho que conduz diretamente ao inferno. E todas essas manifestações que eu tenho assistido, quero aqui também aproveitar para parabenizar o deputado Matheus Cadorim pela reunião, foi muito produtiva, mas faltou gente naquela reunião, gente importante faltou naquela reunião. E eu quero justificar o início da minha frase, tão conhecida, do que é ladrilhado o caminho que vai para o inferno, porque nós vivemos num país onde houve a demonização manicomial, ou seja, manicômio, hospitais que são reservados exclusivamente para doenças psiquiátricas, foram abolidos, não existe mais. Hoje é uma responsabilidade do CAPS. Isso explode lá nas costas da administração municipal. Olha o tamanho da irresponsabilidade disso. Nós temos cerca de 30 detentos aqui no estado de Santa Catarina, dos mais variados crimes, inclusive abriu o peito da própria mãe e comeu o coração. Esse tipo de gente que a gente quer que fique na rua. Nós temos no nosso hospital regional de Joinville 30 vagas psiquiátricas. É a maior cidade do estado.
30 vagas psiquiátricas. Por isso que quando eu escuto falar sobre a internação compulsória, eu falo assim, ok, até esse primeiro passo, tudo bem. Nós estamos falando também de drogados, pessoas que são viciadas em droga, mas muitos deles também são criminosos. Alia-se esse fato ao quê? A colocar dentro de uma clínica, com um pastor da igreja evangélica ali, que vai dar aconselhamento para um criminoso perigoso lá dentro, de forma compulsória. Cuidado com as boas intenções, cuidado com os seus desejos, que um dia eles podem ser atendidos. Se caso um dia isso se torne uma verdade, a internação compulsória, para onde serão levados? O que vai ser feito dessas pessoas? Então é um assunto que ele não pode ser discutido de forma superficial. E de outro lado, se ele é viciado em algo, e esse algo é uma substância ilícita nesse país, que é um crime tipificado com a venda, armazenar, produzir, embalar, trazer consigo, vender. Essa é a questão da droga. E nós temos no Brasil hoje o ciclo completo do narcotráfico. Frase minha, vou patentear. Ciclo completo do narcotráfico. Nós temos fronteiras abertas por onde entra a droga. Nós temos uma legislação penal que impede que quem queira entrar no presídio entre, e quem esteja lá dentro tenha a porta aberta para sair. E por final do ciclo completo, nós temos o governo federal subsidiando a compra da droga, muitas vezes com Bolsa Família. É o ciclo completo, você tem fronteira aberta, quem vende não é preso e quem compra recebe subsídio do governo. Não é simples dessa forma, é por isso que talvez essa reunião feita na LESC, mais uma vez repiso aqui a pessoa do deputado Matheus Cadorim, ela tem que acontecer diversas vezes. Nós temos que falar disso incansavelmente, até que a sociedade entenda realmente. Nesse meio tempo, o que nós podemos falar para a população é o seguinte: mantenha as portas fechadas, a pólvora seca e não dê esmolas. Cuide dos seus. Bom, vim aqui para falar também sobre a BR-280 no seu trecho 1. Araquari, Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul. São catarinenses que são punidos pelo governo federal. Punidos, deputado Antídio Nunelli. Eles não têm a condição de afirmar que horas que eles vão chegar no trabalho deles e nem a hora que vão voltar para casa. Eu não estou falando isso num período de temporada de praia. Eu estou falando isso no dia comum da semana. É impossível transitar por aquele trecho de rodovia federal. E foi aqui que nós somos criticados, quando na legislatura passada, nós aprovamos aqui, foi uma emenda do deputado Silvio Dreve, com a minha assinatura, para que a gente conseguisse colocar 50 e poucos milhões ali, que foram utilizados para aumentar um pouquinho daquela duplicação lateral que existe na rodovia 280. É um inferno morar em Araquari. É um inferno morar em São Francisco do Sul. É um inferno morar em Balneário Barra do Sul. É a mesma coisa que você todo dia tem que passar por aquele trecho de Itajaí. Rodovias federais. Ali dentro, para quem não sabe, é escoado boa parte do soja produzido no Paraná e no estado de Santa Catarina. Por ali entra, para quem é do interior do estado, boa parte da matéria-prima utilizada para a elaboração da fórmula dos fertilizantes usados em toda a nossa agricultura. Simples assim. Olha o comprometimento de economia. Para quem não sabe, uma carreta parada durante 1 hora gera um prejuízo de R$ 116 para cada 1 hora que ela fica parada ali. Não é normal você sair de Joinville e a São Francisco do Sul e demorar 4 horas para isso. Deus me livre se tiver um acidente. Mas isso é culpa dos outros governos que passaram.
nós não conseguimos reverter ou modificar o passado, mas nós conseguimos modificar o futuro. Proposta boa é para o amanhã. Não existe boa proposta boa para o ontem. Se mobilizem. Quando eu vejo que um catarinense votou no PT, eu fico me questionando o que move uma pessoa a fazer uma coisa dessas, cara? Eu fico me questionando, eu fico perguntando, se fosse lá um cara do norte do Brasil, tudo bem, estado deficitário, recebe dinheiro produzido aqui no COSUD, no consórcio dos estados do Sul e Sudeste, mas o cara daqui julgar contra o próprio patrimônio dele, julgar contra o time da casa, é de uma ignorância tão grande, e que se pese também, que foi no governo passado, que se concluiu a primeira, a segunda, terceira e quarta fase do 280, e ficou a fase 1 lá parada. Face também do governo passado, 5,4 bilhões de reais foram colocados aqui dentro, aqui em 2 anos, no período da pandemia. Foi esse dinheiro que tocou o Estado. E o que faltou desses recursos foram os recursos que vieram do quê? Do nosso agronegócio. Agora nós temos lá Itajaí sendo penalizado. Parece sim, a olhos menos treinados, que existe um grande complô contra o Estado de Santa Catarina. Só pode ser isso. No norte do estado, o deputado Alex Brasil, tem 3 cidades que estão ilhadas no trânsito. Investidores saem dali, ninguém quer colocar o seu dinheiro ali. Você imagina você vir da tua cidade e saber que tua cidade está condenada a ninguém chegar mais lá de carro. Você tem que, para poder ir fazer uma viagem de 30 quilômetros, tem que acordar de madrugada ou sair à noite para não enfrentar um trânsito. Esse governo federal é de tamanha desgraça para o nosso país, que não se manifestou. Teve aqui, reclamou dos posicionamentos do governador, mas não abriu a boca para falar do trecho 1 da 280, que é o que nós realmente precisamos agora. Realmente precisamos agora. Nós entendemos o porquê que esses recursos não vão vir, porque existe uma deliberada intenção de prejudicar o Estado de Santa Catarina, e que isso sirva de alerta para aquele nécio, aquela pessoa que a gente não consegue compreender o porquê apertou o 13 na urna nas últimas eleições. Realmente não consigo compreender. Quero também aqui aproveitar a oportunidade aqui, cumprimentar um grande amigo lá da cidade de Mafra, do vereador Jonas Aide está aí. Um forte abraço, Jonas, seja sempre bem-vindo aqui, Deus abençoe. E a todos vocês que nos acompanham. Mas fica aqui esse alerta em relação à nossa 280, trecho de Joinville a São Francisco do Sul. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.